Enxergue 2025 diferente. Eu quero que você olhe para esse ano e reflita sobre os anos passados. Quero que você lembre das metas que você planejou para os anos passados e até hoje você não concluiu. E muitas das vezes você se sente motivado e desmerecedor porque você realmente tem o desejo de mudar de vida, tem o desejo de fazer de 2025 um ano diferente, mas muitas das vezes você não consegue se enxergar, talvez porque você se encontra num meio onde cada vez você se sente mais desmotivado do que motivado propriamente para concluir as coisas que você quer fazer. Mas deixa eu te falar, esse ano pode ser diferente. Você realmente pode viver uma nova fase da tua vida, uma nova história. E daqui a alguns anos, meses como esse, que você estará a ver esse vídeo e você desejar realmente mudar de vida, você vai olhar daqui a alguns anos e você vai dizer, valeu a pena. Aquele, aquele momento em que eu parei para ouvir, aquele momento em que eu parei para realmente começar a fazer e não apenas desejar, deu certo. É o seguinte, você precisa olhar 2025 e dizer e perguntar a si mesmo, por que que ainda não estou onde eu estou? Por que que mesmo depois de planejar muito, ainda não fiz o que eu prometi que podia fazer? A partir do momento em que você começar a refletir isso e começar a escrever ou a identificar as coisas que te fizeram ficar no mesmo momento, no mesmo sítio, estagnado no mesmo sítio até hoje, você, a partir do momento em que tomar conhecimento ou tomar visão de que existem coisas que de facto te deixaram estar estagnado até hoje, você vai mudar de vida. Porque a partir desse conhecimento, a partir desse entendimento, você vai começar a fazer ou procurar ter atitudes que te aproximem da pessoa que você deseja ser. Uma sugestão muito clara que eu tenho na minha mente e que eu tenho feito durante alguns, alguns anos é que os ambientes influenciam muito. Os ambientes onde nós estamos inseridos influenciam muito a roda de amigos em que nós participamos, os sítios em que nós frequentamos todos os dias, aquilo que nós nos deparamos com ele no nosso dia a dia, à medida em que nosso tempo vai passando, tem influenciado positiva ou negativamente na tua vida. Então, depois que você entender que o ambiente importa muito, você vai começar a selecionar os ambientes em que você vai começar a frequentar a partir de agora. Você vai começar a escolher locais ou ambientes que de alguma forma carregam algo que você não tem, algo esse que você quer adquirir e esse local, por exemplo, oferece essas qualidades. Então, você vai definir onde você quer chegar, vai identificar os padrões comportamentais que esse nível em que você quer estar, ou seja, as pessoas que já estão nesse nível que você quer estar, você vai identificar os padrões que essas pessoas têm e você vai fazer mais ou menos uma lista de quais são essas qualidades do nível em que você quer estar, que você ainda não tem, quais são as habilidades, quais são os hábitos que você precisa adotar para estar nesse nível. E você, a partir de hoje, vai começar
a frequentar lugares, ambientes e começar a andar com pessoas que já estão nesse nível ou estão à procura de estar nesse nível e não apenas à procura, mas elas de facto fazem algo diferente no dia a dia para poder se aproximar. Então, você a partir desse momento em que começar, em que já identificou, primeiro você já identificou no sítio onde você quer estar, já identificou os hábitos, os costumes e a forma como as pessoas que estão nesse nível se comportam, você já começou a se aproximar de pessoas que vivem de acordo a esses hábitos, que estão à procura de estar nesse nível ou já estão, e então, a partir a partir de um ponto, ou seja, chegará um ponto em que você identificará que muitas das coisas que você começou a fazer começaram a se tornar hábitos de facto. Ou seja, algo para se tornar hábito, você precisa fazer pelo menos. Existem hábitos leves, no caso, coisas que, se você repetir ela em 3 dias, você aquilo já se torna hábito, um hábito. Esses são hábitos mais leves. Existem hábitos que para se fixarem precisam de mais ou menos uma semana. Existem outras que vão ser mais rigorosos, que vão ser de um mês para frente. Então, quer dizer, coisas como se adaptar ou a ter uma rotina fixa de exercícios físicos são coisas que vão te levar um pouquinho de mais tempo para você se acostumar. Afinal, você está fazendo algo que te deixa totalmente desconfortável e, no caso, vai precisar de um certo tempo um tempo mais extenso para você se acostumar com esse hábito. É uma coisa importante fazer exercício físico. Outras é o hábito de leitura. Você precisa estar constantemente a ler, não apenas a ler. No contexto de leitura, eu falo em querer aprender coisas novas. E a leitura é um hábito no contexto da aprendizagem, ou seja, é algo que é um hábito que ao longo do tempo você vai notar que vai mudar muita coisa na tua vida. Vai mudar a forma como você, por exemplo, interpreta as coisas, porque não apenas você precisa ler. Existe a leitura dos acontecimentos, existe a interpretação. E essa leitura, apenas ao longo do tempo que você vai começar a ler, você percebe que você consegue ter uma percepção mais rápida das coisas, ou consegues, eh, vamos dizer que, na questão mesmo da interpretação, você consegue ter várias ideias a partir de um único ponto de leitura. Você vai ler e o leitor e o escritor normalmente ele põe um ponto de vista ou um título e depois vai desenvolvendo aquela ideia ou aquele título. Então, você também vai ganhar essa habilidade, porque cada vez mais você lê, mais você consegue mais entender pontos de vista diferentes para uma única coisa. Então, você também vai ganhar essa habilidade de pegar uma coisa e conseguir desenrolar essa coisa, sejam outras habilidades, seja a capacidade de interpretar mesmo um texto ou uma ideia e desenvolver aquilo, sair do superficial e ir por um nível mais, mais, mais grande, digamos assim, ou mais aprofundado de cada coisa. Então, ter essa habilidade de ler e interpretar e
desenvolver mais a coisa. Esse é um ponto. E precisamos ser intencional a cada dia. Em cada coisa que nós fazermos, precisamos ser intencional. Ou seja, quando nós nos propusermos a fazer algo, nós temos que abraçar a ideia de se comprometer com essa coisa. Ter a ideia em que nós precisamos começar e o compromisso determinar o que nós começarmos a fazer. Só assim nós conseguiremos obter bons resultados ao longo tempo. Ou seja, mais do que planejar, você precisa se comprometer com esse mesmo planejamento, a fim de receber a recompensa desse planejamento, que é o resultado. E esse resultado só vai vir a partir da constância, a partir do momento em que você fazer uma vez, voltar a fazer, até aquilo se tornar um hábito